no que dele, por ele, para ele são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Olá, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer entrar em seu lar através da programação do Ministério Fonte de Vida aqui na Star News, canal 23, em Penápolis. É muito bom termos os nossos amigos, né, em contato. Levamos uma palavra para você, para sua família, para o seu lar, para você que nos conhece, para você que não nos conhece. O meu nome é Pastora Cristina, Ministério Fonte de Vida aqui em Penápolis. Apesar de estarmos localizados ali na rua Antônio Veronese 730, em breve estaremos mudando para um local, um prédio próprio ali, construído na Vila Planalto. Logo, logo estaremos anunciando para você a inauguração do nosso novo templo, onde estaremos, conduzindo, dando continuidade a este trabalho que Deus tem nos mostrado, nos abençoado, nos dirigido. É um prazer estar aqui falando desse trabalho para você. E logo, logo, talvez aí no início de março, você já esteja recebendo o nosso convite para você estar conosco ali na Vila Planalto. Avenida Santa Casa, 1755, ali está o nosso novo templo, construção que Deus nos deu para podermos realizar a sua obra naquele lugar. E eu creio que como tem sido ali na Antônio Veronese, ali também na Planalto, nós realizaremos um trabalho de acordo com a vontade de Deus. Então eu quero estar alguns momentos com você, compartilhando mais uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu entendimento. E hoje eu estou aqui com o meu texto aberto no livro de Mateus, com a minha Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo 16. Se você estiver aí com a sua Bíblia e quiser seguir, nós vamos ler a partir do verso 13, e este texto fala a respeito de uma confissão de Pedro. É um diálogo entre Jesus e o seu discípulo Pedro. Pedro foi um dos 12 escolhidos para andar aqui na terra. Durante o ministério de Jesus, ele foi um dos escolhidos, ele foi chamado para acompanhar Jesus no seu ministério. Pedro era um pescador, pescava, tinha os peixes no seu anzol. Mas aí Jesus resolve dizer para Pedro: Pedro, agora vem, porque eu vou tornar você um pescador de homens. Você vai fazer um trabalho diferente, você vai pescar vidas para o reino, vidas para Deus. E então nós sabemos que Pedro, ele foi um dos 12 apóstolos de Cristo, seguidores de Cristo, no ministério aqui nesta terra. E o texto da palavra do Senhor diz assim, no verso 13: chegando Jesus à região de Cesareia de Felipe, interrogou os seus discípulos. E Jesus então interroga da seguinte forma: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras traduções mais simples, a pergunta de Jesus seria esta: o que é que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Quem eu sou para as pessoas que estão vivendo e vendo tudo aquilo que tem acontecido no meu ministério? As pessoas têm me visto pregar, as pessoas têm me visto anunciar o reino do Pai, as pessoas têm me visto curar,
libertar vidas, né? Se nós olharmos aqui, próxima a aos textos, né, próximos a esse aqui que nós estamos lendo, nós vamos ver a cura, né, da filha endemoniada de uma mulher cananeia, nós vamos ver a multiplicação dos pães, vamos ver a respeito de uma tradição dos anciãos, Jesus andando por sobre o mar. Então eram muitas coisas que ocorriam naquele tempo, através do ministério de Cristo nesta terra. Ele veio para anunciar o reino, a salvação para todos os povos. E então Jesus pergunta aos seus discípulos: o que é que estão falando sobre tudo isso? Eles dizem que eu sou quem? Né? O que é que eles entendem a respeito da minha pessoa? Quem eles dizem que eu sou? É interessante, né? Jesus se preocupou em saber o que é que as pessoas diziam a seu respeito, a respeito da sua pessoa. Eles tinham consciência de que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, aquele que viera para libertar, resgatar, reconciliar o homem com Deus. E então os seus discípulos respondem assim: Jesus, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Então a resposta dos discípulos não condiziam com a realidade de quem era Cristo. Verdadeiramente o povo estava confuso em discernir quem é este homem que vem, que cura, que liberta, que expulsa demônios, que fala para a multidão de pessoas. Quem é este homem? E então os discípulos disseram: olha, alguns dizem que tu és João Batista, mas eles sabiam que Jesus não era João Batista. João Batista foi o precursor de Jesus. João Batista veio para anunciar a vinda do Cristo. João Batista batizou Jesus quando ele tinha 30 anos de idade ali no Rio Jordão. Então não era João Batista, né? Aqueles homens estavam errados nos seus pensamentos, e então não era João Batista. E o que mais que eles dizem? Eles dizem que talvez tu sejas Elias. Elias foi um dos profetas do Senhor, do Antigo Testamento, e Elias foi tomado por Deus, né? O seu seguidor, aquele que deu continuidade ao trabalho de Elias foi Eliseu. Então, não era também, não estavam acertando. Jesus não era Elias, Jesus não era João Batista. E talvez Jeremias, então o povo estava dizendo: não, Jeremias também não. Jeremias foi um outro profeta do Antigo Testamento e não era, com certeza não tinha as mesmas características do Cristo. E então os discípulos disseram, e eles dizem que talvez tu sejas um outro profeta, né? Que se ouve dizer aí nessa época, aqueles que deixaram uma mensagem profética para este tempo. Mas nós sabemos que o povo não estava discernindo exatamente quem era Jesus. Eles não sabiam, eles não entenderam até então, e na realidade, talvez a gente viva ainda este tempo, onde muitas vezes nós perguntamos para as pessoas: olha, quem é Cristo para você? E talvez até nos respondam: olha, Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele foi pregado numa cruz, Ele morreu pela humanidade, Ele é o Filho de Deus. Mas eu acho que muitas vezes isso não basta. Eu preciso ter um conhecimento mais profundo de quem é Jesus Cristo na minha vida, próximo de mim, aquele que veio para tocar em mim ao ponto de me transformar. Então, muitos hoje talvez não conheçam exatamente, não saibam discernir ainda neste tempo quem seja Jesus Cristo,
quem é realmente o Filho de Deus, ter um conhecimento dos seus ensinos, da sua palavra, do seu pensamento, ter um conhecimento da sua fala profética, da sua fala que reconcilia o mundo com Deus. Por que é que Jesus veio? Por que é que ele sofreu tanto, né? Qual era o motivo? Um homem que não pecou, um homem que veio ao mundo sem pecado, gerado pelo poder de Deus. Por que ele sofreu tanto? Então, eu creio que ainda hoje há muita confusão, há muita mistura de crenças, de fé, e de repente nós vemos pessoas crendo num Cristo que não é o Cristo bíblico, aquele Cristo que ensina leis, princípios, que ensina exatamente a vontade de Deus para a nossa vida. Então, muitas vezes eu digo que conheço a Cristo, mas eu não conheço a sua fala, os seus ensinos. Então, não é o mesmo Cristo, né? Eu não tenho conhecimento daquilo que eu preciso conhecer dele, então eu não posso anunciá-lo como verdade, eu não posso anunciá-lo como um caminho, como o caminho, porque Jesus Cristo é o caminho, né? Então, nós vemos aqui uma confusão naquele tempo, da mesma forma que vemos hoje. E então, Jesus faz uma outra pergunta para os seus discípulos, agora muito mais taxativa, porque ele queria saber do povo, ele queria saber das pessoas ali onde ele tinha o seu convívio, por onde ele andava, né? Onde ele estava pregando, aquela região ali de Cesareia de Filipe. E então ele faz um segundo questionamento para os seus discípulos. Bom, eles não acertaram, o povo não sabe quem eu sou, mas ele pergunta então: e vós que sois os meus discípulos, que andam comigo, que caminham comigo, que veem os milagres acontecerem, que ouvem a palavra, que discernem alguma coisa a respeito do reino, a respeito de Deus. E vós, quem vocês dizem que eu sou? Quem dizeis vós que eu sou? O que é que vocês estão dizendo, vocês que andam comigo, que devem me conhecer? Quem dizem que eu sou? E rapidamente, no meio dos discípulos, nós sabemos que Pedro tinha uma personalidade muito impulsiva. Pedro era impulsivo, Pedro falava rapidamente, sem raciocinar muito, mas dessa vez ele dá uma resposta assim para o seu mestre. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Opa! Aqui nós vemos Jesus, então, ouvindo uma verdade absoluta. A verdade absoluta sai da boca de Pedro. Pedro, então, diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que nós esperávamos, aquele que foi profetizado há mais de 1000 anos atrás, aquele que foi profetizado que nasceria de uma virgem já na queda do homem, lá em Gênesis. Este é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és esta pessoa, tu és aquele em quem nós encontramos Deus, tu és aquele em quem nós confiamos, que veio para nos salvar. Então nós vemos uma revelação trazida pela boca de Pedro para toda a humanidade, porque vem até hoje. Essa revelação, ela chega à nossa vida. Olha que tremendo. E Jesus, então, vendo a resposta de Pedro, ele diz assim no versículo 17 deste texto: respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és
tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. A palavra bem-aventurado, né, para quem pertence lá ao nosso ministério, Ministério Fonte de Vida, há pouco tempo, o pastor Rodrigo, ele fez uma série de ensinos a respeito das bem-aventuranças, e ele diz que no original a palavra bem-aventurado não quer dizer apenas feliz mas mais do que feliz né? Então, Jesus estava dizendo aqui para Pedro, Pedro, você é mais do que feliz, porque você teve uma revelação de Deus, do Pai. Não foi o homem quem te revelou isso, não foi uma pessoa qualquer, não foram as pessoas lá de fora, não foi um ser humano comum que te revelou uma verdade tão grande. Pedro, você é muito feliz por isso. Você foi agraciado com uma revelação, porque foi o próprio Deus, o Espírito do nosso Deus, quem te revelou. Foi o Pai que está nos céus quem te revelou esta verdade, esta notícia, esta informação tão importante de quem eu sou para o mundo. Jesus, ele estava dizendo, olha, veio realmente de Deus, partiu de Deus, vem de uma orientação de Deus. Você teve os seus ouvidos espirituais abertos para receber uma revelação de Deus. E agora eu digo para você, olha, você é feliz, você foi escolhido para receber, Pedro, esta revelação. E muito importante isso, porque quando nós recebemos uma revelação de Deus, nós devemos compartilhar. E Pedro estava ali diante dos discípulos, compartilhando uma revelação, né? Quantas vezes nós temos irmãos, irmãs, filhos, filhas de Deus, servos de Deus, que recebem uma revelação do Senhor, né? Algo que vem para mudar uma circunstância. Essa revelação aqui mudava muitas coisas no ministério de Cristo, né? Cristo ouvir dos seus próprios discípulos o que eles acreditavam ser Ele, né? O Filho de Deus, o Filho do Deus que está nos céus. E agora ali na terra, ali caminhando com eles, o Filho de Deus. Então, as revelações, elas vêm para mudar algo, para mudar uma circunstância, para mudar um acontecimento, para mudar uma nossa vida, para mudar o nosso pensamento, né? Muitas vezes nós não temos as revelações da palavra e, de repente, o Espírito de Deus nos revela algo tremendo. E isso muda a nossa vida. Isso acontece quando o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, quando traz salvação, quando traz libertação, quando traz um motivo, o impedimento. Muitas vezes pessoas têm impedimentos e ele não cresce, ele é atormentado, ele não dorme, ele não tem sossego, ele não tem liberdade para nada, é uma pessoa amarrada, não prospera, não é curado das suas emoções, né? É deprimido, é uma pessoa oprimida, oprimida pelo diabo e não tem uma revelação. O que será isso na minha vida? Como mudar essa circunstância? E de repente, num estalo, o Espírito de Deus, ele traz ou para aquela pessoa, ou para alguém, para um servo, uma serva, uma autoridade espiritual, um pastor, um líder, né? E traz aquela revelação para mudar as circunstâncias, para mudar a vida de alguém. Então Deus revela as suas verdades, Deus revela, Deus fala no nosso íntimo, no nosso coração. Deus testifica, né? O Espírito de Deus testifica no nosso espírito quem nós somos, com quem falamos, quem é aquela pessoa. Quantas vezes nós temos
as revelações de Deus. Deus pode falar aí com você que está sentado, me ouvindo esta palavra de vida para você. Deus quer revelar algo, talvez neste momento para você, porque você se encontra em situação difícil nesse momento. Deus quer te revelar, talvez seja algo, um chamamento de Deus, talvez você não esteja tão perto de Deus, e Ele queira você mais próximo, mais íntimo dEle, mais queira ter um convívio maior com a sua vida, com você, com a sua família. E eu quero ser, neste momento, intermediária para essa notícia para você, para essa revelação de Deus para a tua vida. Busque a Deus de todo o coração, busque a Deus de todo o seu entendimento, do seu espírito possa ser transformado. Amém? Aleluia. E agora, dando continuidade, Jesus ainda continua falando com Pedro. Ele diz assim: e eu te digo ainda mais, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta revelação, sobre esta pedra que é Cristo, eu edificarei a minha igreja, Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitas pessoas, ao lerem esta palavra, entendem que Pedro é a pedra onde a igreja seria construída, edificada. Mas se nós formos ler os originais, estudarmos, com aqueles teólogos que leem na língua original, nós vamos entender que a palavra Pedro, ela é Petrus, e Petrus significa um fragmento da pedra, uma pedrinha. E Jesus estava dizendo: Pedro, você é um fragmento, uma parte dessa estrutura da igreja que será edificada. Você é uma pedrinha que vai ajudar a construir esta igreja. E esta igreja será edificada sobre a pedra, que no original, Petra, a pedra grande, a pedra de sustentação. E a pedra, nós sabemos que a pedra principal, a pedra de esquina, é Cristo. Então a igreja, ela foi edificada, ela é edificada sobre Cristo, a pedra angular, a pedra principal, a pedra que foi base para essa edificação. E nós, cada um de nós, pedrinhas, fragmentos, que juntos vamos formar o corpo de Cristo, a igreja. E então Jesus ainda diz assim: olha, Pedro, sobre a pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é que Jesus estava dizendo aqui? Pedro, não adianta o diabo lutar contra a minha igreja. Aqueles que entregarem os seus corações, aqueles que se denominarem cristãos, seguidores de Cristo, fazem parte da igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não vão destruir o meu povo, porque a igreja não é 4 paredes. Nós estamos lá construindo um templo. Como eu disse, que será inaugurado daqui a pouco tempo. E temos lá 4 paredes. Mas aquelas 4 paredes não formam a igreja. Ali é um templo, uma construção. Agora, a igreja são as vidas, as pessoas, as pedrinhas do edifício, os fragmentos dessa pedra principal. E quando nós unimos as nossas forças, quando nós unimos a nossa fé, quando estamos em comunhão com o cabeça que é Cristo, a pedra principal, então nós formamos a igreja. E a palavra de Deus através de Cristo diz: olha, as portas do inferno, o diabo, os demônios,
tudo que é mal, tudo que é trevas, tudo que é escuridão, não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E eu faço parte dessa igreja, você faz parte dessa igreja. Se você crê, se você entregou o seu coração para Cristo, você faz parte dessa igreja. Onde o diabo não pode destruir, onde existe uma guarda do Senhor, Deus está guardando a sua igreja. Ele é o cabeça e nós os membros dessa igreja, né? As pessoas são a igreja, construída sobre a pedra que é Cristo, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí no verso 19, Jesus continua falando com Pedro, que foi aquele que teve a ousadia de abrir a sua boca e dizer o que ele pensava. Então Jesus diz ainda para Pedro: olha, Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Eu te darei autoridade, Pedro, né? Eu vou dar autoridade à minha igreja, e você faz parte, né, da instituição, da edificação desta igreja. Eu te darei as chaves, o poder dentro deste reino, e tudo o que ligares aqui na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro representa aqui os cristãos, a igreja, as pedrinhas, né? Depois, lá no final do livro de Marcos, a gente vê Jesus dizendo: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. É para a igreja do Senhor. Essa autoridade aqui foi dada não apenas a Pedro. Pedro estava representando aqui a igreja. Ele tinha recebido uma revelação, foi em cima desta revelação de Pedro que esta igreja foi construída. Não sobre a pessoa de Pedro, mas sobre a revelação dada a Pedro, a respeito da pedra principal que edificaria a igreja na face da terra. Então, aqui diz que quando nós temos a autoridade dada por Deus, nós podemos ligar aqui na terra ou desligar aqui na terra aquilo que já foi ligado ou desligado lá nos céus. Então, se você tem uma causa aí difícil, Senhor, eu sei que Tu queres que eu prospere. Então, eu ligo aqui na terra aquilo que o Senhor já ligou nos céus, aquilo que é a Tua vontade, né? Eu creio que, primeiramente, no texto original, eu não li, porque não leio na língua original, mas os teólogos dizem que primeiro é ligado nos céus, né? Eu ligo aqui na terra aquilo que já foi ligado nos céus, aquilo que é vontade de Deus. Terá sido, eu deveria ler então da seguinte forma: tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Cristo deu autoridade, poder para a sua igreja. E nós vemos isso claramente no Pentecostes, que um outro momento, um outro dia, num outro programa, eu posso estar falando a respeito desse poder. O poder dado no dia de Pentecostes, quando todos aguardavam, né, ali assentados, a promessa do Espírito Santo, que é aquele que distribui o poder, aquele que vem com o poder sobre a igreja do Senhor. Então, amados, eu quero parar por aqui, né, porque estamos assim já cumprindo com o nosso horário, temos um horário de 30 minutos nessa programação, mas eu gostaria de deixar para você este incentivo. Busque a presença de Deus, busque o poder de Deus, né? Busque as revelações do Senhor para a tua vida. Como Pedro, tenha ousadia, né? Mesmo Pedro depois, antes da morte de Jesus, negando a Cristo, mas
ele se arrependeu, ele continuou sendo um valor para a igreja de Cristo, né? Quando ele se arrependeu verdadeiramente, ele continuou ensinando, pregando e ganhando vidas para Cristo, através do poder de Deus. Então, você é convidado a buscar este poder, buscar esta graça, buscar o amor de Deus, principalmente, para você e para a sua família. Eu quero orar agradecendo. Muito obrigada, Deus, por este momento tão precioso, momento de reflexão da Tua Palavra, que estas palavras entrem no coração do meu amado, da minha amada, que estão nos assistindo, e que eles possam ser tocados por esta palavra e tenham o anseio de conhecer um pouco mais do Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu ministro a Tua cura, a Tua libertação e a salvação para este lar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fiquem com Deus, Deus os abençoe, que você possa caminhar na graça e no poder de Deus. Amém. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas.